Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de junho de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1955, 4 páginas, 42 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximos. O tema é fase existencial conclusiva. A especialidade é intrafisicologia. A definição. A fase existencial conclusiva é a técnica para a organização dos procedimentos do período final desta vida humana, racional, realista e evolutivamente vivido, objetivando o melhor aproveitamento do encaixe desta existência intrafísica com a próxima intermissão e o autorrevezamento da futura vida intrafísica. O megafoco autopensênico de cada período etário. O roteiro final da vida humana. A logística, a estratégia e a tática do restante do lifetime pessoal. As depurações existenciais finais. Os derradeiros retoques da autobiografia, a aplicação do tempo mais valioso, as triagens e seletividades gerais, a Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução, a fase que é a longevidade, a fase acabativa das autoproex, a condição pessoal permanentemente preparada para a primeira e segunda dessomas, o retorno homeostático à condição intermissiva da identidade extra. Na divisão da argumentologia tem caracterologia com 7 procedimentos técnicos adequados para a vivência da fase existencial conclusiva da consciência lúcida homem ou mulher. Na remissologia de 15 itens destacamos cápsula do tempo cinemascópica, extra-proex, fase existencial, meta-existencial final e pós-complexa. Frase enfática. A abordagem pessoal, evolutiva, cosmoética e realista à vivência da fase existencial conclusiva afasta os megaconflitos do período terminal da vida intrafísica da consciência lúcida. Como encara você o assunto da fase existencial conclusiva? Você analisa tal fase para si mesmo com tranquilidade? Eu quero dizer para vocês que longevidade está com acento agudo e é grave. Eu já anotei aqui para ver. Foi o erro que eu achei. Tem 7 Sesc pedais, tem 6 aqui, são 6 ao todo, 6 pequenininhos aqui. Eu queria mostrar para vocês. Ao todo são 6 siglas e 8 objetos. Os objetos estão mais nos processos da caracterologia. Só para mostrar que mesmo no assunto desse tem objeto na história. Agora, questionamento. Se alguém morre de Alzheimer ou outra doença, quando na condição de consciência, na dimensão extrafísica, continua com essa doença ou doenças, aí depende do nível de lucidez da pessoa. Tem que lembrar que tem muito, o que tem mais é parapsicótico pós-dessomático. Então, esses todos têm problema. Tenho percebido que o holopensene da minha casa está caótico. Ando pelos cômodos e sinto uma agitação energética que fica bem destacada em relação à diferença do holopensene do meu quarto, onde pratico a tenebris. Alguns membros da família tiveram pequenos contrafluxos. Ontem, fui dormir pensando nisso, tentando entender o que está acontecendo, e minutos antes do meu despertar para a tenebris, rememorei a seguinte cena. Dentro da minha casa, tinha várias consciências, e ao olhar para a frente da mesma, pararam
2 carros onde eu vi amigos conscientes trazendo uma turma de conscientes e conscientes. Tem alguma coisa errada com a minha TENEPS? Poderia comentar o fato? Não, o problema é você olha essas anotações, vai guardando e entra mais em contato com o seu amparador para ver o que acontece. Agora, usa mais o estado vibracional para limpar e fazer a blindagem da sua casa. Isso é bom. Gostaria de saber se é possível um atendimento à distância. Estou fascinada por esse assunto. Vejo que muita gente pode ser mudada. Eu gostaria de um atendimento, se possível. Olha, às 13h45, ou seja, daqui 1 hora, nós vamos fazer aqui a mega euforização. Entra na onda, que você vai ver como é que são as coisas de energia. Faço TENEPS há 4 meses. Era comum eu sentir as energias de forma intensa, ter projeções noturnas ligadas à TENEPS, sentir o pensamento do amparador. Até algumas evidências eu tive, que é uma coisa rara. Acontece que nessas últimas 3 semanas, tudo cessou, mas sinto grande bem-estar antes e depois do trabalho. Como ter certeza que o trabalho está mesmo sendo feito? Será que a boi na linha? Esse apagão faz parte do serviço? Sinto como se estivesse navegando às cegas. Não sou médico psicofônico e não domino ainda o EV. Olha, o processo seu é trabalhar com o EV. Você está entrando num recesso energético. Talvez os próprios amparadores estão patrocinando isso para você deslanchar. 4 meses é muito pouco tempo, tem que esperar isso aí. Agora, o recesso existe. Se você pegar o meu livro, Projeciologia, tem lá capítulo sobre o recesso projetivo. Você vai entender o que é o recesso. Isso que você está chamando de apagão. Eu estou aqui com o jornal, que é a Gazeta do Iguaçu, do dia 8 de ontem, que está aqui uma foto da nossa médica, a Juliana dos Remédios, que ela ganhou um EFA Motors, da EFA Motors, um M100, um carro. Então ela está exibindo aqui a foto, toda feliz da vida, da chave do carro. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Está no jornal. Ganhou o carro. Quer dizer que ela arranjou um remédio para si mesma. Não é isso? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que acabou de ser publicado Dinâmicas. Ó, está aqui. Olha o autor lá. Agora, o livro está precioso e granfino. Eu nunca vi uma coisa tão granfina do Moacir igual esse livro dele. Alto nível de granfinismo. Tudo arrumado, colorido, grandes desenhos, tudo certo. E outra coisa, esse processo de livro que eles fizeram é aquilo que antigamente se chamava de cartonado. Ele fica entre, sabe, e o outro. Agora, está muito... Outra coisa também, tem aqui os pombinhos, que são os autores, numa foto assim, muito intimista. Está bonito. Agora, o livro está muito bem bolado, tá? O livro está com 300 e poucas páginas. Tem o CD. E tem o CD, é isso que eu ia falar. O CD tá tem CD. Animação, com animação. Tá certo? Agora, vocês vejam que a cabeça aqui está saindo o cérebro, fora da cabeça. E tem umas estrelas dentro da cabeça também. Vale a pena ver isso aí. Muito sério. Agora, gente, eu queria dizer para vocês, mais uma vez, que o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, eu estou falando aí para os teletertulianos, vai ser realizado de 22 a 24 de julho próximo. É daqui a 40 dias. Venha enriquecer gratuitamente a sua ficha evolutiva pessoal nesse congresso. Nós vamos fazer todo o esforço para ajudar quem aparecer, os intermissivistas. É muita gente que vai falar aqui. Para vocês terem uma ideia, são 16 pessoas aí que vão falar durante a programação do congresso, para começar, né? Fora os processos que tem, o acoplamentário, o ciclorama parapsíquico pessoal e outras coisas mais. Pensem bem. Vale a pena vir ver isso aí. Os teletertulianos.
Agora, voltando aqui, a fase existencial conclusiva, eu quero dizer para vocês que essa é a minha fase, né? Eu estou nessa. Professor. Professor Tá Valdo, certo? professor Valdo aqui. Pode falar. Na página 23, voluntariologia. A técnica do voluntariado final da TARES. O senhor podia comentar mais para que eu pudesse entender melhor o que o senhor quis dizer com essa A técnica de técnica? que você está fazendo? Onde é que está isso? Voluntariologia na página 23. Ah, sim. A técnica do voluntariado final da TARES. É essa que a gente está vivendo aqui. Então você fica preparando as coisas suas, que você vai enfrentar o evoluciólogo. Nós aqui não pensamos na dessoma, a gente pensa no evoluciólogo. Depois da dessoma, você vai ter o evoluciólogo pela frente. Isso é batatófilo, é em cima do lance, não tem por onde fugir. De modo que eu tenho preparado minha vida nesse sentido. Agora, o meu desejo ainda, o meu sonho dourado de consumo, é colocar escrito todo o material que eu tenho guardado ainda. E é muita coisa que tem. Eu preciso de alguns anos para isso. Eu vou fazer até quando eu puder. Entende? E essa preparação para TARES nessa fase conclusiva, o que o senhor poderia estar nos passando? Eu já vim mexendo para TARES há muito tempo. Esse processo aí, eu já ultrapassei isso aí. Meu processo agora é fazer conclusões melhores. Você está entendendo? Que eu já estou encaminhado. Né? Mas, é baseado nisso que eu não viajo mais. É baseado nisso que eu não faço entrevista por telefone. É uma opção de coisinha que eu cortei. É baseado nisso que eu não ando no sol. É para preservar meu corpo de vida do câncer. Processo dos UVs, ultravioleta. Então, isso tudo é dessa fase. É baseado nisso que eu olho muito meus check-ups, minhas coisas todas, como é que estou. É baseado nisso que eu como bem, examinando tudo que eu como. Faço, então, uma dieta muito programada. Tudo é essa fase aqui. É baseado nisso também que eu olho só as coisas essenciais. Eu não perco tempo com frioleiras. Você está entendendo? Com secundário. Estou todo com convergência da atividade para o megafoco. Eu sou um exemplo dessa fase existencial conclusiva. Não estou dizendo que sou um exemplo bom, mas do ponto de vista de dedicação ao processo, eu sou um exemplo. Entende? Porque eu me esforço para me manter em dia. Agora, às vezes eu tiro umas, né? É um monte de gente que está resfriada aí, ó. Faz quantos anos que eu não tenho resfriado? Tudo é porque eu me cuido. Viva a esteira aeróbica. Hoje, por exemplo, eu deixei lá ligado agora o aquecedor, porque está muito frio meu quarto. Todas essas horas vai ficar ligado para ver se aumenta. E outra coisa, tem aparelho por tudo quanto é lado. Meu quarto, no banheiro, no escritório, na sala de jantar, todo lado tem. Então, uma das questões mais sérias da TARES é o exemplo. É o exemplo para você cuidar da casa cérebro, casa corpo, casa moradia, casa mental somática. Tudo é um processo de casa. Quando você dessoma, você vai descasar. Então, é preciso ver o que acontece. Descasar, que eu estou falando, quer dizer, você vai deixar todas essas casas para ver e no meu caso eu vou ver o transmentor. Pronto. O que manda aí, ô chefe? Quais são as últimas? Né? Temos que saber. Professor, só... Vai um. Obrigado, Arlindo. Na fatologia... Na fatologia, o senhor comenta o testamento pessoal. Né? Até que ponto o testamento ele libera alguns conflitos íntimos para a pessoa? Quando tem muita coisa atrapalhada nos bens, patrimônios, etc., da pessoa, é melhor ela fazer um testamento para evitar briga. Senão aquilo depois vai repercutir quando ela dessomar. Agora, quando a pessoa faz testamento, de certa forma, ela libera alguns conflitos internos, né? Porque ela já tem que tomar essa decisão previamente, vamos dizer assim. Agora, ela tem que pensar bem no testamento, porque ela tem que deixar alguma coisa que seja
preservado para si mesma por causa do resto da vida dela. Né? Então, isso tudo tem que pensar. Uma outra coisa é cremação. Também é outra coisa. Doação de órgãos. Tudo está aí. Deixar tudo isso aí já Já acertado. bem encaminhado. É o ideal, né? Tá certo? Ok. Agora, essa fase existencial conclusiva quase sempre atinge da terceira idade em diante, né? Terceira, quarta idade. Agora, no caso do testamento, ele é interessante até você fazer imediatamente também, porque a Isso pessoa... varia porque às vezes você ainda produzindo muita coisa, o testamento vai ficar furado. Ainda vai ter muita coisa depois E disso. se levar em consideração o fato da dessuma poder acontecer a qualquer momento, teoricamente, né? A pessoa não seria interessante ela já ter essa prévia? Olha, quanto mais ela prever as coisas, melhor. Isso não há dúvida. Pensa bem. Ok. Evaldo, na página 22, a última linha, é o retorno homeostático à condição intermissivista da identidade extra. Isso é para quem tem identidade extra. Às vezes a pessoa tem e não lembra, não sabe, não levou isso em consideração aqui. Chegando lá, ela vai ver. Isso aí vai influir no processo da ficha evolutiva dela. E no problema também do contato com o evoluciólogo. Mas isso está considerando pós-dessoma. É. Né? Também nessa Não, vida... a pessoa é bom, ela já está avisada que isso pode acontecer com ela. Ela já vai ciente do assunto. Isso é importante. Né? Sim. Valdo, na Apex a gente tem um curso que é de introdução à programação existencial. Nós fizemos até com base no manual da ProEx. Lá trata da fase preparatória, né, até os 35 anos, e a fase executiva, dos 36 aos 70. É interessante nós colocarmos isso daqui, a fase conclusiva, já para poder estar trabalhando didaticamente no curso? Isso aqui é essa fase. Que é um complemento, né, um avanço. Lógico. Estou ajudando vocês aí. Não estou cobrando nada, vocês podem usar os copyrights. Porque daí nós vamos já inserir no curso, porque é algo que nós não estávamos tratando. É bem interessante. A gente falava da ficha, de ser completista, mas não agora, esse outra conceito. Coisa, tem que fazer também, olha bem que eu sou a Consim-Cobaia. Agora, eu sou a Consim-Cobaia com bom humor. Isso aí também é importante. Okay. Chegar nessa fase existencial conclusiva, sorrindo, com dignidade, com educação. Isso é importante. Né? Professor Val. Sim. O senhor colocou aqui na estrangeirismologia, quando eu fiz a leitura, eu vi o lifetime, e aí veio a ideia de colocar algo sobre a fase física final, the physical end, alguma coisa que contribua com deixar claro que a fase física é a final. Não sei, estava lendo... Não, mas isso aí o povo todo já sabe. Outra coisa, eu uso o lifetime lá embaixo, você não leu. Lifetime. A estratégia está do restante do lifetime pessoal. Sim, eu vi. Lifetime é o tempo de vida humana. O povo sabe disso. É tanto que não tem outra expressão em português para isso, é só em inglês. Por isso que eu uso isso muito. Uhum. Eu uso isso há mais de 50 anos, não preciso explicar, o povo sabe. Ok. Lifetime é tempo de vida. Sim, sim. Humano. E eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais aqui na fatologia, na primeira linha. O senhor falou sobre a logística, a estratégia e a tática do restante do lifetime. Do lifetime pessoal. Eu queria que o senhor aprofundasse na logística. O que o senhor... A logística, aí no caso, é justamente você ver com quem que você vive, como é que é a situação, qual o plot, qual o arcabouço, a estrutura da sua vida, você está colocado aonde? Onde é que você se situa? E como é que você vai fazer isso para o resto da sua vida, os próximos anos? Você acha que você vai durar quantos anos? Como é que você já se organizou para isso? Então, por exemplo, fazer o social. Como é que é a sua sociabilidade nesses próximos anos? Suas viagens, isso tudo é logística. Agora, a estratégia é a hora que você vai aplicar isso. Primeiro você tem que estudar tudo, teoricamente. A logística aí é mais um processo teórico, de ver o campo de uma maneira cosmovisual, grande, a panorâmica da situação. Depois, então, você vai começar a ver as técnicas que você vai aplicar, que é a estratégia.
Essa logística, então, tem a ver com a caracteriologia. E Os depois itens a tática. Quais são as últimas técnicas aplicáveis para render mais? Tudo isso você tem que olhar. Vale a pena. Ok, obrigado. Estudando a escala evolutiva das consciências, verifiquei que estou no 5º grau, sendo tenepsista. É possível saltar de maneira esporádica em algumas situações, aqui no período intrafísico, para o degrau do teleguiado autocrítico? Não, não é possível. Mas existe uma frase de consolação. Quer dizer, frase de consolação. Como é que chama a consolação? Existe uma coisa. O que é? Extrapolacionismo. Então, a pessoa pode ter, de vez em quando, aquela sensação que ela é teleguiada. Entende? Mas isso é extrapolacionismo. A pessoa ainda não fixou. Isso ela ainda não domina totalmente. Então, isso pode. Agora, ó, querer fazer negocinho, você esquece, tá, companheiro? Isso aqui é um amigo nosso de Goiânia. Ele tem 27 anos, está falando aqui. Está querendo fazer um negocinho. Agora, o extrapolacionismo é bom você estudar na enciclopédia. O que é extrapolacionismo? Às vezes vai te consolar um pouquinho. É uma frase que consola. O mestre da teosofia seriam serenões? Que eu saiba não, companheiro. Eu estive estudando tudo, não tem nada disso. Se fosse, eles teriam melhorado a teosofia para que o povo fosse estudar o parapsiquismo. E a nossa amiga Blavatsky eliminou o processo do parapsiquismo. Não? Em que estágios evolutivos eles estariam? Eles estão fazendo força, né? Por aí. São igual a você, igual a gente. Pré-serenões. Isso você pode ter certeza. Pré-serenões. Quem trabalha com processo de seita ou religião, tudo é guia cego. Então é tudo pré-serenão para baixo. Não adianta fazer fama e deitar na cama, isso não resolve. Não adianta ter celebridade na história. Não adianta ter arranjado um processo, vamos dizer, de culto da história. Tudo é bobagem. Página 23, trinomiologia. No final da penúltima linha, o senhor fala os neovalores existenciais do trinômio: multidimensionalidade, multiexistencialidade, cosmoeticidade. O senhor pode aprofundar esses neovalores dentro dessa trinomiologia? Isso aí está onde, hein? Trinomiologia. Trinomiologia. Isso. Penúltima linha. Isso. Os neovalores existenciais do trinômio: multidimensionalidade, multiexistencialidade, cosmoeticidade. Os neovalores existenciais é o seguinte, que a maioria de nós todos, antes de fazer o curso intermissivo, nós não tínhamos ainda, com rigor, a ideia da multidimensionalidade, do jeito que nós falamos. A multiexistencialidade, por exemplo, ainda não havia o CMP, o ciclo pessoal, sabe, de seriexialidade, etc. E a cosmoeticidade também não era pensado nesse nível, porque a gente tinha muita influência de certas etnias, religiões, seitas, iniciações, besteirada de misticismo, de tudo quanto é jeito. Então agora a situação é um pouco diferente. Há neovalores na sua existência. E isso pode melhorar tudo. Nessa fim da vida da gente, a gente tem que ver. O que é que eu já descartei disso? Eu eliminei o quê? Ainda estou muito preso ao processo ou já caí fora? E outra coisa, nesse fim da vida, se a pessoa é mais de idade, ela tem mais maturidade. Então ela tem mais experiência. É mais fácil de julgar os processos. Agora, por outro lado também, nesse fim da vida, se ao longo da vida a pessoa ela não vem passando por uma renovação de valores, ela não vem reciclando os valores... Ela tem que ter feito reciclagem o tempo todo. Isso, né? fica mais difícil de fazê-lo, né, ao final da vida. Mais um ano de vida, por exemplo, a técnica de mais um ano de vida pode ajudar demais a pessoa aí, se ela tiver problema. Pois é, mas em termos, por exemplo, de cosmoética, em termos de CPC, se a pessoa ela não vem fazendo essa reciclagem ao longo da vida, nessa fase conclusiva fica mais difícil fazer isso. Fica, mas de qualquer maneira, num ano ela pode mudar totalmente a vida dela.
Se a pessoa quer mudar, ela consegue muitos bons resultados. Depende. Mesmo já na quarta idade, assim. E outra coisa, cheio de comorbidades, cheio de moléstia e tal. Na quarta idade, com 80 anos assim, você tem no mínimo 7 comorbidades. Com 65 anos, que é o processo da terceira idade, a pessoa tem no mínimo 5. Agora, já tem uma opção de gente que eu já vi com 50 anos que já tem 5 comorbidades. Isso tudo a pessoa tem que ver. Eu acho que nós temos que nos familiarizarmos, nos tornarmos íntimos das patologias, das doenças, das enfermidades, das moléstias, dos repiquetes. Todo mundo devia estudar isso mais. Por exemplo, vocês nunca devem fazer um check-up sem levar para casa uma listagem que você mesmo fez. Que doença que eu tenho? O que segue comigo? Eu estou alimentando qual tipo de moléstia ou enfermidade ou patologia? Fazer uma listagem, põe a data. Para a pessoa ter noção. Eu faço isso desde o rapazinho. Por isso que eu sei minhas comorbidades todas. O que é que eu tenho, o que é que não tem. Agora, aos 80 anos, assim, ó, quarta idade, você tem dor de tudo quanto é jeito, inesperada. Tem dia que, se eu for contar as dores que a gente tem, você tem umas 22 o tempo todo que você esteve acordado. É tudo assim rapidinho. Vai aqui, vai ali, dá uma coisinha. Tá. Agora, às vezes algumas são agudas. Tem alguma que dói que você faz até careta. Mas tudo rápido. Locais diferentes. Por exemplo, quando você menos espera, no hálux esquerdo seu, dói lá, na articulação do hálux. Semana mesmo, e dói tudo. Às vezes é agudo. Agora, eu ria desse povo quando me falava, quando eu era mais moço. Hoje eu estou vendo que o negócio tudo é real mesmo, eles tinham tudo razão. E eu já me voltei atrás, pedi perdão para todo mundo, etc. Que realmente essas coisas existem. Por exemplo, eu não estava mostrando um dia desse, ó, conforme o lugar aqui, se eu estiver assim, faz barulho aqui nessa articulação minha. Estudo o que é? É desidratação. De vez em quando faz tom aqui. Agora que eu quero mostrar, não estou fazendo nada. É porque eu estou bem empacotado aí hoje. Né? Se eu tivesse só de camisa, possivelmente ia fazer. Por causa do frio. Mas o que eu vejo é isso. A terceira idade já começa a dar uma lição muito grande. Agora, na quarta idade é que dá mais lição. Eu acho fora de série a gente examinar o corpo. Eu já falei lá no dicionário, eu até já escrevi. No início, o corpo comanda você. E você não tem noção disso. Isso é sua infância e adolescência. Chega na meia-idade, você comanda seu corpo. Quando vai para a quarta idade, o corpo começa a dominar você. Você tem que tomar conta demais dele, ele exige atenção, ele quer carinho. Você está entendendo? Tem que tomar conta do seu corpo, não tem saída. Então, veja, há um périplo, há um itinerário, um trajeto, você está entendendo? Bem claro. Antes ele domina e no fim ele domina. No meio você acha que você domina. Você acha, eu não estou falando que domina. Valdo, não tem muitas dessas dores, a gente tem, depois não é nada também. Não. Agora, tem umas que às vezes são chatas. Por exemplo, eu tenho esse processo da minha coxa esquerda que é chato. Que de vez em quando não dói, coça. Há um prurido. É como se fosse urticária. Entende? O processo você vê que é neurológico. Valdo, só para deixar registrado, né? Dor no peito, forte disso, né? Dor no peito é igual ao hospital. Não, que às vezes tem dor no peito, que é do músculo peitoral aqui de fora. Tudo bem, você sabe assim, direitinho. Quando a pessoa aperta e Escuta, dói. não pode tirar lugar nenhum. Qualquer lugar pode doer. Nessa idade não tem isso. Eu achava também que fosse só, não é não. Qualquer lugar. E outra coisa, eu acho até engraçado. Fica parecendo assim, que de vez em quando o corpo está mandando uma mensagem para você. Ó, estou aqui. Entendeu?
E outra coisa, não adianta você mexer com posição, qualquer coisa, aparece de qualquer jeito. Independente de você fazer o conforto. Você vira para o corpo e fala assim, eu estou cuidando de você, você está na melhor posição, confortável, não reclame, não adianta. Acontece do mesmo jeito. Gente, isso é os processos das parestesias. Parestesia é um fato sério. Eu acho que ainda não se estudou muito isso, não. Sabe o que eu acho? Eu penso que devia pegar os pesquisadores, tudo de quarta idade, e juntar para estudar o negócio eles mesmos, sentindo eles mesmos como cobaias. Eu acho que isso ainda não foi feito, não. Já? Eu não sei nada disso. Os próprios pesquisadores. Quer dizer, eles se tornaram gerontologistas da geriatria, tudo na quarta idade, no mínimo com 80 anos, para saber tudo que se passa com eles. Que é nessa idade que começa. Que a hora que começa a falhar o corpo, mais é nessa idade. Agora, começa mais ou menos pelos 70 anos. Hoje em dia, 60 anos, a pessoa é jovem, né, Valdo? Totalmente... É jovem, mas veja, não deixa de ter isso, né? Começa, né? Você vê que eu, na nessa minha idade, começa. Estou sempre disposto na minha situação, mas as coisas ocorrem. Você acha que você começou mais com qual idade, essas dores? Como é que é? Com qual idade que começou mais? Não, é mais depois, na terceira idade já começa a ter. É quando as comorbidades se assentam. Agora está aumentando. Agora estou com 79, né? Estou na quarta idade praticamente. Não, isso... Então, esses últimos 5 anos, por exemplo, eu tenho notado isso mais. Agora, é muito engraçado. Por exemplo, isso é muito importante. Eu vou andar na esteira. Se eu for seguir o que a esteira está falando, eu não ando na esteira dia nenhum. Porque ela está falando assim, você para e sai fora se você sentir tonteira, dores, isso e aquilo. Dores, sempre quando você vai começar, tem alguma coisa. Mas eles dão ênfase mais para dor no peito, não é? Não, mas é na joelho, perna, panturrilha. Mas isso, alguns minutos, aquilo some. Tudo errado. Agora, se a gente for seguir o que está escrito na esteira, você não anda, de jeito nenhum. Lá fala, falta de ar. São 4 coisas. A minha esteira é aquela que é profissional. Mas, Valdo, esses dias agora, tem uns 3 meses, um cirurgião cardíaco morreu em Curitiba, numa academia, fazendo esteira. Ele estava correndo? Não, ele começou a caminhar, andar, começou a sentir dor, não parou. Então, essa questão da dor no peito na esteira... Não, dor no peito é outra coisa. É sério isso? Mas as dores que a gente sente na esteira não é dor no peito, é nas pernas. O processo de esteira é eterno. Tem que lembrar isso. Até esquentar, a hora que você esquentou, acabou. Acaba tudo. Você sente bem. Agora, depois vem o contrário. Aí você quer continuar. Aí você exagera, não pode. Tem que segurar. Porque chega num ponto, a endorfina, que é a cocaína do corpo, movimenta você, põe você grogue. Você quer continuar, quer fazer exercício, quer derrubar a parede com um soco. Superman, você tem Shazam. Isso é um perigo. Professor, nós temos também, além desse mapeamento das dores, nós temos o mapeamento das sinaléticas, né? Em alguns casos pode ter uma tenuidade em termos de percepção. Não, você tem que entender bem que a sinalética é com os processos do corpo. A minha sinalética, por exemplo, a que dão mais problema é o processo timpânico. Entende? Existem coisas que são timpânicas. Agora eu sei isso tudo. Isso aí eu comecei muito cedo. Eu não faço, sabe como é que é, confusão. Então, na real, nós começamos mapeando geralmente as sinaléticas, mas você já pode mapear também as suas dores, né? Porque quando chega na terceira e quarta idade... Pode, mas é que, por exemplo, aí na sua idade não tem dor nenhuma, né? Bobagem. Não, vocês não sabem o que é isso. O negócio é lá pelos 70, começa mesmo para valer bravo. Aí sim tem. Mas olha, todas essas dores não são continuadas. De tudo que eu sinto, o que aborrece mesmo, de vez em quando, e que você não pode ficar irritado, é o que eu sinto na coxa. Mas é que tem um pensamento do nervo que houve aqui, possivelmente, durante o meu acidente, que faz 41 anos.
Então, o mais sério de você mapear essas dores seria a partir da terceira idade, o mais sério, vamos dizer assim. Não, é o mais adequado também, e é o mais correto. Agora, cuidar do corpo, eu acho que agora a própria cardiologia está falando que a criança já precisa de ver o coração dela. Então isso é muito sério. Na vida moderna, com tantos estímulos e tanta coisa poluída, a Terra é uma lixeira planetária atualmente. Então a gente mora num lixão por todo lado. Aqui é um dos lugares mais limpos que tem. Quase sempre, quase todo ano é zero partícula no ar, não tem nada. Mas é um perigo. Uma questão séria disso aí é que o Brasil ele está alcançando um nível econômico melhor. E com isso as pessoas estão tendo acesso à comida que antes não tinha. Não é isso, 51% é de obesos, igual aos Estados Unidos. Saíram as últimas estatísticas. Então, é isso aí. Acabou, ninguém pode falar mais nada. Não vem me dizer que tem brasileiro passando fome, que não dá. Exatamente. O que os brasileiros estão vomitando de comer tanto. Falta discernimento alimentar, né? Pois é. A pessoa tem dinheiro para comprar, enche a despensa de bobagem e se sente feliz porque está conseguindo comer tudo que Por isso que eu falo muito aqui, dieta frutariana. Comendo fruta, a maioria que tem, não vai atacar o coração de ninguém. As crianças estão tendo que começar a usar remédio para colesterol. Você acha? Absurdo, assim colesterol loucura, hein? É uma loucura. Tem criança com triglicéridos de mais de 1000. Uma loucura. Mas isso vai influir na cabeça do adulto depois. Remédio em criança é um problema. E todo remédio que mexe com circulação, com nervo, com a cabeça, com o sistema nervoso, em criança, é um problema. E o pior é que o pai e a mãe, eles são obesos, as crianças são obesas, e é uma cultura... Não, são a família das baleias. São os baleões. Né? Valdo, a questão da obesidade, eu vi estatística, saiu um jornal que no Brasil incide mais na população pobre. Estados Unidos também. É a população que come mal, mas come bastante, mas não... e come mal feito. Né? Surge a figura do pobre gordo, que é a mesma coisa nos Estados Unidos. E lá, 75% da população americana ou é obeso ou tem sobrepeso. Agora, o sobrepeso no Brasil está na base de 48% a 51%. Quer dizer, está igual aos Estados Unidos. Professor, na página 23, na sinergismologia, sim. O senhor coloca ali o sinergismo existencial... Precocidade intelectual e longevidade lúcida. Em termos de Invex, né, esse seria o segredo da Invex, seria uma base da Invex, como é que a gente poderia... Não, isso aqui ajuda, mas isso aqui não. Isso aqui é o segredo de tudo. Da Invex, do parapsiquismo, da dispersidade, do complexo. Precocidade intelectual, longevidade lúcida, isso é o máximo. Eu tenho procurado manter isso na minha vida. A minha mãe me ajudou com a questão da precocidade, porque o meu caso, querendo ou não adianta. A turma que estudou isso, inclusive o Salles, falou, não, você é um cara precoce. Gosta de ver por quê. Então ele acha que foi devido o parto, né, pelo qual passei, o meu nascimento. Em termos de ProEx, é uma chave, né? É uma chave você vir com essa ideia. Não é só, aqui é tudo, né? A vida inteira, ProEx. Agora, o processo todo aqui, o parapsiquismo, isso aqui é muito importante. Agora, essa longevidade, precisa saber o que é que nós vamos chamar de longevo. Na quarta idade já seria a longevidade lúcida? Se for, eu já cheguei nessa, né? Porque manda o psiquiatra aí com mais uns 3 ou 4, fazer exame meu, vamos ver se eu estou doido e estou gaga. Vamos analisar para ver se eu estou lúcido. É a saída. Entendeu? É uma saída. E se aquele cara que estava fazendo muita crítica aqui a gente, inventando bobagem, eu falei com ele, pega 5 amigos seus, sejam psiquiatra, e vem aqui para fazer o exame comigo. Vamos lá, eu vou me dispor a responder a tudo e me entregar para o exame com 5 cobaias. Vamos ver quem é que está doido. O cara está achando que a gente é doido, então que venga ele touro. Vamos ver o que se passa. Lógico que é exatamente essa. Quanto mais precoce o seu
processo intelectual, mais teoricamente você vai ter hábitos evolutivos, hábitos úteis, rotinas saudáveis, ou hábitos saudáveis, rotinas úteis. Agora, a precocidade, ela é muito importante para você arranjar realmente as técnicas básicas para a sobrevivência. Se eu não tivesse os meus processos de estudar muito cedo, eu não teria escapado do infarto. Quem cuidou do infarto miocárdio em primeiro lugar fui eu. A junta de médico chegou depois, eu já tinha me tratado. Não teria também me cuidado do acidente que eu tive, que me quebrou tudo quanto é lado, eu fiquei em coma durante uma semana. Se eu não tivesse uma preparação da infância e da adolescência sobre isso, eu acho que eu não teria vivido até aqui, não. Valdo, agora, a longevidade lúcida, isso vai atuar depois na precocidade das coisas? Na próxima vida? Isso. Vai. Esse é o... Eu acho que algumas coisas minhas vêm do passado. Pois é. Agora, tem outra coisa aí que eu acho, Luiz, muito séria. É o período prolongado da intermissão que eu tive lúcido. Isso influi. Então, o que a gente nota é o seguinte: a consciência, em qualquer dimensão, ou em qualquer condição holossomática, seja com corpo ou sem corpo, essa situação toda com sim ou com siex, se ela vai mantendo a lucidez mais tempo, a tendência é melhorar o nível dessa lucidez mais tempo. Então, quanto mais prolongado esteja você, maior será o percentual de lucidez média. E esse percentual de lucidez média vai aumentando. Então, por exemplo, eu noto, pelas minhas retrocognições, que a minha lucidez média nessa vida é muito superior às outras. Então, possivelmente, o processo da intermissão prolongada interferiu nisso. Daí está aquela ideia de que talvez o serenão já consiga ter lucidez na fase... Ele já tem 100%, por isso que é que ele tem dentro do processo da fase fetal. Que isso é um absurdo, porque é totalmente contraditório. Mas existe. A situação é essa que tem. Eu tinha desconfiado disso, conversei, mais de uma vez eu vi isso comprovado. Eles têm essa possibilidade, sim. O negócio é fato. Então é muito sério. Agora, o que a gente nota é o seguinte: o que é muito importante para a pessoa é ela pensar no equilíbrio do seu megafoco o tempo todo. Quer dizer, um megafoco equilibrado. E você manter esse equilíbrio. É como se a vida fosse uma balança. E você está mantendo sempre aquilo, sabe, contrabalançado e autoconsciente. Você está fazendo isso com a sua intenção. Eu sei que isso tudo é difícil na prática, para a maioria das pessoas estão tão longe dessa realidade. É tanta gente preocupada com a unha que quebrou, o outro com o cabelo do lado esquerdo. Umas bobagens assim, quer dizer, não tem jeito. Para superar isso não é fácil. Precisa de criar melhores hábitos. Por isso que eu estou falando, a precocidade melhora os hábitos. Pode melhorar a coordenação do resto da vida da pessoa. Agora, eu sou assim, determinado, isso me ajuda. Eu sou persistente, sou determinado, sou constante nas coisas que eu faço. Eu tenho disciplina, eu tenho organização daquilo que eu preciso. Conheço o ritmo da vida. Ritmo da vida. No Brasil é só na base de samba. Então, você tem que saber como é que você vai, o ritmo. É a fluência. É a fluência. Quem que foi que eu com você? Ele assustou. Mas você está entendendo? Isso é o ritmo da vida, nós temos que entender. Eu estou tocando que o ritmo do Brasil é o samba. Então tem que mostrar aqui o processo da favela, do morro, como é que é. É o nível. E eu não fiz o repique, tem que fazer o repicado, e o repicado eu faço. Qualquer coisa a gente toca aí para vocês verem. Então é o ritmo. Esse ritmo é a coisa mais séria. Agora veja, samba ainda é pouco, né?
O ritmo nosso mais sério é parapsíquico, é energético. Então, é por aí que a gente tem que segurar a barra. Agora, aqui dá um bom sonho, você viu? Dá um bom som. Posso fazer aqui. Daqui a pouco posso fazer samba, uma marchinha de carnaval. Chiquita bacana para vocês aí, qualquer hora. Então, poderia explicar na Pensenologia, página 22, o último item, o megafoco autopensênico de cada período etário? O caso todo é o seguinte: aqui, em cada período etário, a pessoa tem que ter um megafoco autopensênico. Por exemplo, na infância é o processo de cuidar do corpo para crescer, porque o cérebro está em expansão ainda. Na adolescência, é a pessoa começar já a pesquisar qual é o caminho que ela vai ter na vida, o que ela pretende na ProEx dela. Na meia-idade já é a realização da ProEx, depois lá dos 36 em diante. Agora, na idade avançada, ela tem que dar um balanço de tudo que ela fez e ver o restante que tem para fazer. Aquilo que ficou para trás, a gente começa a fazer agora. O que é que eu não fiz? Vamos fazer agora. Agora, poderia ampliar na caracterologia, página 25, o item 7. Autoridades, os contatos relevantes, as entrevistas inevitáveis, a interassistencialidade direta. Aqui o processo é o seguinte, que a gente acaba, dependendo do processo, assim, na terceira, quarta idade, você tem contato com os outros, então você acaba conhecendo mais gente, aqueles que sobraram. Aí tem realmente as autoridades, a política, e a interassistencialidade, ela vem com mais força ainda. É necessário que você olhe isso com muita calma. De modo que o processo político nessa idade, ele já deve ter sido assentado. A pessoa já teve um ciclo, ou vamos dizer assim, ela tem já os princípios pessoais para viver. Então, por exemplo, eu já uso esse princípio da descrença há muitos anos. Aí entra o processo político. Agora nós estamos falando da democracia pura, democracia direta, que também é isso. Outra aqui. Ontem participei de uma reunião de negociação com um fornecedor. Meu gerente blefou bastante, falando uma mentira ou outra. O fornecedor também blefou algumas vezes. Em sua opinião, qual seria a postura mais cosmoética que eu poderia ter, sendo que estava participando da reunião e vendo as mentiras dos dois lados? Olha, a questão de negócio, você sabe como é que é, isso é difícil a gente entrar nisso, precisa saber. Negócio de que modo? Quem é que estava? Qual a sua função? Qual o seu cargo? O que você era? Como é que é isso? Tudo tem que ver, tem que ir com calma. Agora, em matéria de negócio, o segredo é a alma do negócio. Então tem muita coisa debaixo do pano, né? A gente nunca sabe, precisa examinar tudo. Olha bem ao produto que está sendo vendido e a qualidade dele, se ele faz bem para a saúde. A coisa mais séria que tem em matéria de negócio é ver isso em primeiro lugar. Tenho 36 anos e gostaria de fazer TENEPS. Fiquei feliz ao ver o manual disponível online para todos. Mas o livro diz que pelo menos a vida poderia estar um pouco organizada. Minha vida não está como gostaria e está demorando um pouco para se arrumar. O senhor acha disso? Acho que isso é normal. Te vira. Aí o doutor te vira. Melhora aí, arruma a sua vida, se organiza, disciplina, e aí as coisas vão dar certo. TENEPS é uma coisa que é para o resto da vida, pensa bem. Quando começar, não vai voltar atrás. O senhor comentou na tertúlia de ontem sobre fazer a higiene mental. Que prática nos indica? É válida a meditação transcendental? Não, meditação transcendental é besteira, tem muita conotação ainda, mística, isso é bobagem. Qualquer coisa que você deve fazer de higiene mental é fazer a autorreflexão de 5 horas, que aí você vai chegar em alguma conclusão. Pensa bem. Por exemplo, faça uma autorreflexão de 5 horas pensando na desorganização da sua vida. Aí você vai se organizar mais. Isso vai te ajudar. Agora, higiene mental pode começar pelo processo de você fazer os estanques, as manifestações estanques, bem definidas. Então eu sempre falo isso e vou repetir, para a pessoa começar a pensar.
Você está em casa e vai para o seu escritório. Na sua casa, você pensa só nas coisas de sua casa. Aqui, quando você chegar no escritório, você não pensa nas suas coisas de casa. Aí você vai para o escritório. No escritório, você vai para o clube, aonde você tem lá o seu lazer, hobby ou qualquer coisa. Ali, você não vai pensar nos seus negócios, você vai pensar só nas coisas do clube. Aí depois, você chega aqui na tertúlia. Chegando na tertúlia, você se dedica a entender o que é que nós estamos falando na tertúlia. Não pensa nem na sua casa, nem no escritório, nem no clube. Então, com isso, você compartimenta as suas manifestações, você começa a ter higiene mental. Uma outra coisa da higiene mental, que é muito séria. Você está lendo, daí a pouco você está pensando no barco que você vai andar para ir lá nas cataratas. Não pode. Isso você está saindo fora. Então, o processo é fixação na hora que você lê. Isso também influi na questão da higiene mental. Então, não fica escravo de devaneio. Pensa bem que isso aí também faz parte do processo da higiene mental. Agora, qualquer coisa, pega a enciclopédia da Conscienciologia, e tem muita coisa que nós falamos sobre a higiene mental e a higiene consciencial. Tem um verbete, higiene consciencial. Pois é. A carne vermelha facilita o processo da TENEPS? Não. Por acaso um vegetariano teria uma TENEPS de meia força? Não tem nada disso. Aí depende da dieta da pessoa de modo geral. Não fica com essas loucuras de dieta carnívora ou só vegetariana ou isso e aquilo. Depende do corpo da pessoa, qual a dieta que ela tem de modo geral, como é que é o nível de sustentação dela, como é que é, isso tem que olhar com muita calma. Agora, o que ajuda a TENEPS é a organização da pessoa e ela ter a higiene mental. Organização e higiene mental. Isso ajuda demais na TENEPS. Agora, por exemplo, carne vermelha, com a boa parte das pessoas, isso é condenado. Não deve comer de modo algum, hora nenhuma, se for possível. Tem pessoa que é problemático isso aí. É preferível, se vai comer carne, coma peixe. E olha bem o peixe, porque o peixe também tem uns ossinhos, né, de vez em quando. Valdo, O que mais nós Só temos? mais uma questãozinha de higiene consciencial. Uma coisa que ajuda também é a pessoa identificar o padrão referência íntimo, homeostático. Então, quando ela está num outro padrão, ela fixou bem que aquele não é o padrão dela. Então, ela se mantém mais na rigidez. Ela registra bem como que ela é rígida e quando ela está fora desse padrão, ela identifica. Então, fica mais fácil ela voltar para um padrão homeostático. A organização. É por aí. Valdo. Pode Alô? falar. Na página 23, efeitologia, eu gostaria que você aprofundasse, explicasse mais os efeitos da maturidade física na autoexpressão da maturidade consciencial. Nós já andamos falando alguma coisa nisso. Veja só, a maturidade física, ela leva a pessoa, depois de muitos anos, para uma condição que ela, às vezes, está lúcida. Então, ali ela já teve muito mais experiência do que a média das pessoas. Por quê? Ela está já na maturidade. Agora, depende desse nível de maturidade. Quantos anos ela tem? 50, 60, 70, 80 anos. Agora, precisa de ver, então, se nessa ocasião ela tem uma maturidade correspondente, uma maturidade consciencial correspondente àquela maturidade orgânica, biológica, somática, física. Então, por exemplo, nós vamos ver que isso não acontece com a maioria das pessoas ainda na fase da adolescência, por exemplo. Então, é muita gente que chega aqui que você vê, ela já tem uma maturidade biológica de 25 anos. Você vai ver que emocionalmente a maturidade dela é de 11 anos. Então, a defasagem, às vezes, é enorme, é imensa. Na maturidade da pessoa, lá pelos 50 anos, já passou, já entrou bem na meia-idade, a pessoa já não pode ser assim mais. Se ela tem uma maturidade biológica de 50 anos, é preciso de ver se o quociente intelectual dela, o modo dela pensar, é de 50 anos. Porque senão ela ainda está criança. Isso é igual àquele caso que eu conto, que a gente examinou isso.
A vovó ia se encontrar com a neta estava fazendo 15 anos, saiu do Brasil, foi para Paris. Então a vovó saiu com ela para fazer compra, para mostrar Paris para ela, aquela coisa toda. A vovó, que estava com 60 anos, tinha um QI de maturidade inferior aos 15 anos da menina. A própria menina veio falar depois. Então vocês vejam a defasagem do processo entre a maturidade física, biológica, somática, celular, entende? E a maturidade consciencial, intelectual, de discernimento, vamos dizer, de visualização da realidade consciencial. A diferença às vezes é enorme. Então nós vamos ver que você mesmo encontra as pessoas, às vezes com 60 anos, que ainda tem muita reação infantil ainda. Uma pessoa, por exemplo, que é crente, religiosa e beata, aos 60 anos, é uma criança grande às vezes, com 60 anos, devido ao processo religioso. E tem muito disso. Poderia dar um bis na batucada? Sou tertuliano e tenepsista de 77 anos de idade e bastante enxuto. Olha aqui, ó, a batucada, presta atenção. Ó, você pode bater, ó. Bate mais vezes. Entende? Por aí, o cara está pedindo. Olha, eu vou aumentar os ingressos. Vão ficar mais caros. Valdo, você não quer se apresentar no Festival de Inverno, não? Agora veja, o nosso amigo aqui, ó, pediu, tem 77 anos, está bastante enxuto. Você deve aparecer aqui que nós vamos fazer o bloco, o bloco dos 100 anos. Não, o bloco dos 100 anos. É esse? Vamos fazer o bloco. Vamos dar uma rasteira nesse povo. Vamos chamar a turma para queda de braço. O que vocês acham? Ele está com 77 anos, eu estou com 79. Agora ele tem que me respeitar, porque eu sou 2 anos mais velho. Pode falar. No caso aqui, nesse tema aqui, no verbete, é a pessoa já preparando o autorrevezamento. E, por exemplo, a pessoa de terceira e quarta idade que se acha fora da Proexis e que não vai ser, tudo indica que não vai ser um completista, como ele deve encarar essa fase conclusiva? Ele deve procurar fazer mais um ano de vida o essencial, aquilo que é o essencial do que foi deixado. Então ele deve combater direto aquilo que ele acha que ele ainda pode fazer dentro de um ano. Porque dentro de um ano, muita coisa pode ser feita. Aí depende do que é, tem que articular. Agora, ó, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é acabar com o bagulhismo. Tudo quanto é bagulho energético da vida dela. Porque se ela ficar com o bagulho, vai ser difícil dela fazer a renovação. As energias das coisas antigas que estão lá, aquilo ali às vezes congela a vida da pessoa. Isso aí cria problema com ela. Entende? Na fatologia, na página 22, a primeira, se fala das depurações existenciais finais. Você poderia falar mais dessas depurações finais? As depurações existenciais finais. É a oportunidade que a gente tem quando vai chegando, por exemplo, na quarta idade, para você depurar, porque não tem mais nada que você pode fazer há muito tempo, porque você sabe que o seu período de vida, o que resta, é curto, é pequeno, isso não vai ser mais prolongado. Uma pessoa, por exemplo, está com 45 anos, ela fala, não, todo mundo está vivendo 100 anos, eu estou na metade do caminho, ainda tem muita coisa que eu posso deixar. Ela empurra com a barriga. Agora, por exemplo, aos 80, não dá mais para empurrar com a barriga. Ou a pessoa faz aquilo e começa já a raciocinar e ver. Agora, o ideal é a pessoa fazer isso na meia-idade. Eu recomendo que as pessoas comecem a fazer isso, a hora que chegar aos 50 anos, reformular a vida toda e ver o que quer que já fez e o que falta fazer. Porque aí, a metade, pelo menos, ela já deve ter feito. Mas, Valdo, no seu caso, por exemplo, eu gosto de imaginar quais poderiam ser essas depurações finais de vocês, existenciais. Meus finais agora, eu estou com uma coisa que eu acrescentei agora esse ano, pior, que é fazer esse dicionário.
Além da enciclopédia, eu tenho o dicionário. Isso aí não é fácil. Tanto um quanto o outro exige muito. A enciclopédia está bem encaminhada, mas o dicionário não. Então, vamos queimar as pestanas. Mas esse dicionário ele já estava previsto nesse... Não, isso aí era um extra. Poderia acontecer ou não, mas não tinha nada marcado. Por causa do processo dos meus registros, que eu tenho muito material guardado, é lógico, se eu aplicar esse material é melhor do que uma pessoa amanhã for ver qualquer coisa para... Eu tenho muito mais ideia disso, que eu vivenciei aquilo. Eu mostrei para vocês aqui o livro de capa dura aí da minha adolescência. Entende? Tudo isso. Eu tenho muito material desse jeito. Eu tenho uma série de agendas minhas que tem muita informação. Então isso tudo eu posso canalizar para o dicionário, aquilo que seja importante. Agora, por isso que eu dei para 6 pessoas fazerem uma revisão e dar um diagnóstico. Se vale a pena eu fazer isso ou não. Mas como surgiu essa ideia do dicionário, esse extra? Devido a esse processo, por causa do material que eu tenho. Isso aí é óbvio. Agora, vamos ver, dentro de uma semana, essa turma vai me dar o resultado disso. Vamos ver o que deu. Pelo diagnóstico aí a gente vai ver. Eu tenho muita ideia que eu posso colocar nisso aí. Ideia nova, que vai ajudar. Agora, uma ideia nova que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu vou levar mais no dia que eu der aqui o curso, o mês que vem, para intermissivista, eu vou trazer um outro verbete sério, que é o processo da FEP, a ficha evolutiva do intermissivista. Eu vou trazer com muito detalhe para mostrar para as pessoas isso aí. Isso também eu estou fazendo, é um extra. Nesse curso aí, aqui no tertuliário, eu vou falar de 3 verbetes no dia, sabe? De manhã e de tarde. Então, esses extras, eles poderiam ser, então, catalogados como depurações? Não, são os extras. São extras. Eu tive uma série de extras, é aquilo que a gente chama de bico na vida. Você faz um extra. Como as minhas coisas já estão assentadas com a enciclopédia, eu agora já tenho aí 86 que já são, nós queremos levar isso para 500. Então, quanto mais vocês me ajudarem, mais tempo eu vou ter para fazer o dicionário. Que eu também não sei ficar parado, né? E nessa altura dos acontecimentos, eu nunca me aposentei. Está entendendo? A gente deve aposentar ou tirar férias mudando o tipo das pedras que você carrega. Sabe como é que é? Agora, o peso é o mesmo. Ou pode até aumentar. Mas para você não pesa. Então, você descansa carregando pedra, mas mais bonita, mais arrumadinha, mais limpa, sem aresta. Mas no caso para você não pesa, é um motivador constante que você tem. Eu sou uma máquina nessa situação. Eu sou uma máquina. É aquilo que eu falei. Casa, máquina. Cérebro, máquina. Corpo, máquina. Discernimento, máquina. E por aí vai, máquina. A vida humana é isso. A vida física aqui é você não pode ser autômata. Você ficar mecânica. Mas usar a máquina você não tem jeito. O corpo humano é uma máquina. A gente tem que ver como é que faz com isso. Agora, eu tenho uma saída muito boa, que eu vivo falando para vocês, muita gente não vai nessa, então é um erro. Eu anoto tudo e tudo eu faço uma orientação grafada. Você está entendendo? Por escrito. Para mim. Isso me ajuda demais. Você acha eu, com tudo arrumado, eu precisava de ter, assim, uma agenda dos meus processos, os dias da semana aqui, ó. Aqui eu tinha 3, 6, 9 itens. 3 eu já risquei, faltam 6. Mas você sempre leva isso aí? Sempre, mas ele vai mudando. Vai mudando o assunto. Vai mudando, vai estar sempre comigo. Mas aí você coloca a data também, por exemplo... Quando tem a data, a hora, não, tem a hora, endereço, tudo eu ponho, aquilo que preciso. E você sempre consegue? Agora, eu fazia isso, rapazinho. Sempre consegue, Valdo, essas a maioria, né? A maioria, isso aí a gente já tem muita experiência. A maioria a gente já engole fácil. E outra coisa, sempre mais do que isso que está aqui. Tem os extras que aparecem que você também elimina, consegue abocanhar, engolir. A gente consegue. Esses itens aí, eles estão relacionados com o trabalho mental somático que você faz. Não, e não é só isso, não é outras só. Coisas não é também. só.
A coisa mais séria que isso aqui me ajuda é o social. Porque o social não está dentro do meu roteiro diário, meu trajeto, itinerário, as coisas que eu faço. Então esse é bom colocar para eu não ficar preocupado com aquilo. Entende? Agora, raramente eu erro nisso. Não tem jeito, que tudo está anotado. Tipo, se você vai jantar fora com a família, você vai colocar, tal dia, tal hora... Um deles que está aqui, que eu risquei, é justamente aquele jantar. Está aqui. Entendeu? Então você coloca. Tem tudo aqui. Terça, dia 7, 19 horas, jantar. O que você quer? Já risquei. Para a gente entender como você funciona, Valdo. Por isso que agora, o meu negócio, eu funciono uma máquina. Tudo meu. Escuta, olha aqui, ó. Hoje é quinta-feira. Não está nem escrito aqui, não precisa. Toda quinta-feira tem esse horário. Eu já trago, já deixo aqui. E vou olhando ali. Daqui 10 minutos, eu pego isso e já coloco aqui. Tudo é arrumado. Por exemplo, ó, esses papéis são aqui uma coisa, esses outros estão aqui são outra. Esse aqui é outra coisa, aqui é outra. Tudo separado. Mas, Valdo... Agora, eu sou assim naturalmente, isso não me dá trabalho. Mas, Valdo, por exemplo, eu não sou organizada nesse nível de você, não sou. Mas eu sou bem organizada também, bem... Certo. Eu tenho essa técnica. Mas eu não consigo ainda manter esse processo que você falou antes, manter o equilíbrio do megafoco. Não, a então, primeira coisa que você tem que fazer assim, é o seguinte, olha, não tremer. Eu não tremo. Segunda, não ficar entusiasmada com nada. Dê desconto em tudo. Então, o que eu quero dizer, Valdo, que não adianta ser tão organizado assim, porque eu sou assim organizada, e você não consegue manter o foco. Uma pessoa pode se organizar desse jeito, até melhor do que eu, assim, uns 2 anos, se ela quiser. Mas ela precisa de uns 2 anos. Isso não é de um dia para outro. Não, não. Professor, aqui. Você acabou de falar que fazer as anotações, dia, hora, local, te ajuda demais. De que maneira prática poderia passar para a gente? De que maneira prática isso te ajuda? Maneira prática? No dia a dia, na sua vida, de que maneira isso te ajuda? Escuta. Eu sou uma pessoa que tenho relógio por todo lado. Então, por exemplo, eu saí de um cômodo da minha casa para ir para outro, eu tenho outro relógio. Qualquer tempo que eu passar um período num desses cômodos, eu vou saber o período através do relógio que eu tenho lá. Então, eu estou atento a tudo. Outra coisa. Eu posso fazer isso nos intervalos dos meus sonos. Porque eu não durmo de enfiada todo dia um sono só. Não. Eu durmo por períodos. Agora, isso faz dezenas de anos que é assim. Então, eu sei tudo como é que é. Por exemplo, se você for lá no meu escritório, em cima da mesa tem um vidro, 2 vidros. Debaixo do vidro tem a orientação do principal. Então, por exemplo, tem os dias da semana, o que eu faço? Por exemplo, na minha quinta-feira, de modo geral, a coisa mais séria que tem é a mega euforização aqui, é a diferença. Está entendendo? Por exemplo, agora nessa temporada, amanhã, sexta-feira, é um processo de entrevista que eu estou dando aí sobre uns assuntos. Isso é na sexta-feira de manhã. Então, cada dia, aquilo que é diferente, eu tenho tudo arrumado. Lá é o geral, esse aqui é o particular, esse aqui é mais os processos sociais. Agora, veja, eu vivo assim, então tudo meu é certinho. Por isso é que você é auto-organizado dessa maneira. Então te ajuda nisso. Não tem jeito de errar nisso. Você está entendendo? Por exemplo, vamos supor, eu uso sempre chapéu porque eu tenho que sair, principalmente de dia, por causa do sol. Se eu, por exemplo, sair sem o chapéu, eu já estou tão acostumado que eu vou sentir a cabeça fria na careca, eu vou ver que eu estou sem chapéu. Não tem jeito de eu errar. Você está entendendo como é que é? Tudo é assim, eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Por exemplo, eu vou colocar a meia, vou calçar a meia. Então, eu tenho que ver, nesse período agora, eu às vezes uso 2 meias em cada pé. Tem 2 aqui. Que é para esquentar o pé por causa do terminal. Como também, eu tenho luva. Eu estava de luva aqui antes de chegar.
Isso para esquentar. Agora veja, nesse período, então, eu já coloquei tudo para fora. As luvas, as meias que eu uso mais, o processo, por exemplo, da capa está lá, tudo à mão. Então o guarda-roupa todo já chegou para inverno. Tudo meu é desse jeito. Agora, por exemplo, pijama. Meus pijamas, por exemplo, são tudo arrumado no lugar só. Essas blusas são todas arrumadas no lugar só. Entendeu? Essa outra aqui, ó, que eu uso mais todo dia, tudo certinho, uma depois da outra. Eu tenho com sobressalente, tem reserva, nunca falta nada. Se sai um botão, eu já separo aquilo. Se rasga alguma coisa, eu tiro fora. Tudo ali, não tem jeito. Não há perda de tempo, não adianta. De nada, de nada. Outra coisa, eu sei aonde eu ponho cada coisa e não posso mudar. Se esse meu, vamos dizer assim, essa minha condição disciplinada, de horário, sai fora da rotina do rame-rame, na mesma hora eu percebo, opa, entrou boi na linha, tem alguma coisa. Você entende? Então isso não tem jeito. Outra coisa, dentro de casa, se aparecer uma aranha, pode ser a distância, eu vejo se tem. Porque aonde eu trabalho, tudo é branco. Uma aranha é preta, você vê logo. Você entende como é que é? Então tudo meu é estudado desse jeito. Os mínimos detalhes. Por exemplo, as questões que o Monk mostra, aquilo é bobo, é um troço superficial, eu acho bobo. Eu sou muito mais organizado do que ele, e não sou doido. Eu não fico com problema com isso. Isso me ajuda. Isso não é problema para mim. Eu faço essas coisas todas já pensando em outras coisas, porque eu tenho divisão de atenção. Por exemplo, uma coisa boa. Você escova os dentes pensando em resolvendo alguma coisa enquanto você está escovando os dentes? Pois é, mas aí eu preciso saber. Pode chegar um ponto, você pode fazer isso, você está escovando direitinho, sem lixar o dente. Você está escovando direito. Tudo é um problema da pessoa se manifestar com organização. Chegou na disciplina, você funciona em tudo. Agora, ó, tem que ter paciência. Por exemplo, uma coisa que eu falo, vocês não vão rir, não. O que eu vou falar, tá certo? Mas é um problema muito bom para certas pessoas aqui, que eu de vez em quando trago o povo lá. É o chamado cocograma. Você deixa perto do seu troninho um local de papel e caneta junto de um armarinho. E você anota toda vez que você vai ao troninho. Para o número 2. Número 2. Então você põe lá e anota. Agora, coloca lá o mês inteiro, a coisa toda, que você vai ver como é que você funciona do ponto de vista gastrointestinal. É uma bobagem, aparentemente, mas não é não. Você fica sabendo de tudo. Por ali você pode ver se a sua alimentação está correta, se é bom você mudar a sua dieta, o que você vai fazer com aquilo. Por exemplo, se você vai 2, 3 vezes, não tem nada. Isso é normal. Se você, por exemplo, foi 2 vezes hoje e amanhã você não foi, mas vai depois, também não tem nada. Agora, se você já foi 5 vezes num dia só, tem boi na linha. Isso já é desinteria. Tem algum troço aí. Tem que examinar. Outra coisa, se você passou 2 dias e não fez nada, o negócio está bravo. Você está começando a virar cadáver. A matéria gasta está dominando o seu corpo. Isso é um perigo. Que aí começa a aumentar os quilos de matéria gasta. Você sabe que tem um negócio chamado fecaloma, que é o tumor de cocô. E outra coisa, isso pode dar com mocinha, lindinha, do jeito que é aqui. Uma vez eu dei um diagnóstico lá em São Paulo da moça que era bailarina, tudo fazendo exercício. Mas ela não gostava de ir ao troninho. Com o passar do tempo fez um fecaloma. Aquilo, você sabe que isso é um perigo. Pode criar um monte de problema a pessoa. Então veja, se até com o cocô e o troninho você pode fazer orientação das coisas, pensa bem no resto. Olha bem como é que é isso. Agora, pode estar certo, uma pessoa que olha essas coisas, você fica sabendo de você de uma maneira impressionante. Por isso que, a respeito de médico, qualquer especialista que for me examinar, eu tenho o meu ponto de vista da história, eu posso dar a minha informação,
junto com os testes que são feitos. Sabe como é que é? Os exames. De modo que a vida da gente, o ideal seria a gente fazer um check-up ininterrupto e eterno. Você mesmo. Check-up ininterrupto e eterno. Pensa bem o que eu estou falando. É o máximo. Não, eu ia falar que está atrasado, porque aqui já estava. Pedimos para desligarem os celulares e não teclarem o computador na hora do trabalho energético. Obrigada.
tranquilidade muito intensa, um negócio assim impressionante, dá uma calmia geral, tá ligado? Uma calmia assim muito grande, professor. Um negócio assim que dá uma pacificação, aquele silêncio mental. O que eu tive assim que essa semana, desde o começo da semana eu vim pensando. Ontem eu tive a ideia da mega euforização, também uns banhos de energia. E impressionante, achei assim, acho que dá para ir até o final da vida agora bem. Até o final da vida, tá falando? Tá muito aí, né? E como é que foi, Oswaldo? Como é que foi, Renato? Acho que foram diversas instâncias. No início foi, bom, o tempo todo é como se eu tivesse ligado um ventilador à minha direita, certo? Isso já veio toda uma corrente de ar muito forte de você para todos nós. Do início senti como que estava bem direcionada, depois foi como que entramos os quatro praticamente num turbilhão, como formando um único campo. Às vezes o campo parece isso mesmo, um turbilhão, todo mundo junto. E depois senti um trabalho muito forte na minha cabeça. E viram praticamente durante o tempo todo duas instâncias que na verdade eu estou estudando. Uma é o final do século XIX e o outro nos anos 30 e 40, agora no século passado. Então viram umas coisas relacionadas com isso. Interessante. Você está sentindo bem, né? Não, muito bem. E você, Marlene, como é que foi lá? A potência energética parece que empurrava assim para trás. Muita descoincidência, né? Balonamento das mãos. E teve um momento que parecia que estava fora do corpo, assim, uma ausência, uma limpidez mental e sobrepairando assim os processos. Muito intenso. A Rose Gard deve ter entrado nessa para te ajudar. É o que eu imaginei, né? Ela e você imaginou? Eu imaginei. Antes mesmo de ela e a Florence Nightingale. Deve ter sido. Da saúde na fronteira. Então, agora, vocês são veteranos, vocês já trabalham com energia há muito tempo, por isso que tem esse nível bom, de alto nível de energia. Assim com gente traquejada é fácil, você está entendendo como é que é? Agora, eu acho que você devia de fazer mais exercício de mega euforização. Todos vocês três têm capacidade para isso. Agora, Oswaldo, na hora que você for fazer, tem que limpar a cabeça. Fazer tábula rasa, porque você pensa demais. É muita ideia que chega toda hora. Então, tem que ser nessa hora pensar só no processo de energia. Isso pode ajudar. Mais forte. Professor, tem alguma dica? Não, o seu caso é o seguinte, você pega um dia que você precisar das coisas, arranja uma hora que você esteja descansado e começa a trabalhar com isso. Você vai ver que começa a dar euforia. Vai melhorar a condição. Você está muito aberto atualmente. Uma outra coisa, você amadureceu, né? Você era um meninão, você não é mais, você agora é um... Eu acho que um pouco. Você melhorou muito. Você era muito mais garotão. Hoje não, você está mais maduro, aprendeu muita coisa. Você andou estudando muita coisa, né? Responsabilidade, né? Pois é. Da gente. A gente está fazendo um trabalho hoje com a fronteira bem grande aí, professor. Né? Pois é, isso aí eu acho que eu aumenta o nível de maturidade. Tem o segundo, o terceiro, meu vi lá pelo milésimo. Vai aqui lá mesmo. De modo, gente, eu agradeço vocês. Foi bom. Obrigado.
Quando eu cheguei, eu percebi duas presenças do lado esquerdo. Eles chegaram assim como se fosse um slow motion, né? Mas eu estava calma hoje, eu estava tranquila. Eu não soube detectar muito bem o que era. Eu não esperava ser sorteada. E quando eu fui sorteada foi uma surpresa para mim. Agora, aqui nas energias eu senti virem de baixo para cima e foi crescendo. Foi subindo e crescendo as energias. E eu senti muito assim no meu sistema nervoso. E foi bem trabalhado. Agora você veio tão arrumadinha hoje, para parecer que você estava preparada para isso, né? Não, mulher é assim, professor Valdo. Quando ela vai na costureira e busca uma roupa, ela vai nem se for na padaria sei. com a roupa nova. Não, você já viu como é que ela está arrumadinha, não tá? Parecia que ela está preparada para vir aqui. Né? Mas foi bom, foi muito bom. Eu pensei só em assistência, não pensei nada em mim. Sentiu bem, né? Senti, professor. Uma coisa que é impressionante aqui é que nunca é a mesma coisa. Eu que faço isso toda quinta-feira aqui com a turma, nunca é a mesma coisa. Nunca fica banal. Nunca é tão comum. Tem sempre novidade no processo da energia. Entende? Isso é que é o sério nessa questão da euforização. Sabe? Parece que está sempre renovando, sempre alguma coisa nova. Isso é impressionante para mim. Entende? E como é que foi lá com você? Eu no início eu senti um pouco de calor vindo nessa região e foi tomando conta de todo o rosto. É como se ficasse uma gelatina quente cobrindo aqui o rosto. Os pensamentos também foram acalmando bastante. Assim, no final estava bem calmo e tranquilo. Parece que foi assentando assim, a linha de pensamento. Está sentindo bem agora? Sim, muito bem. E você, como é que foi? Bom, o movimento começou, eu já nem esperava que a Ivone fosse me convidar, mas desde o trabalho, antes de vir para cá, eu já estava sentindo alguma coisa diferente. Diferente hoje, né? Diferente hoje, né? Porque às vezes eu já penso uma pessoa antes, né? E aí eu vim dirigindo, já pensando, alguma coisa vai acontecer. Depois que eu me lembrei que hoje era a megaforização, né? Nem vim pensando nisso. Aí eu cheguei aqui, desde quando a gente estava lá em cima, eu já estava percebendo muita movimentação energética, uma energia muito gelada e que percorre o corpo inteiro, assim, num movimento muito vigoroso, diferente do que eu estou acostumada a perceber também, né? Você trabalha com as energias? Como é que é você, sua vida? Trabalho, em geral, tem que melhorar sempre, né? Mas é isso, o problema é esse. Mais, Gente, vocês estão de parabéns. O campo aí está muito bom, positivo. Tá vendo? Hoje foi só veterano que apareceu aqui. Com açúcar até eu. Né? Aí eu tenho que reconhecer, né? Não tem jeito. Muito bom, viu? Obrigado por tudo. Então, e como é que nós ficamos aqui nessa arena? Como é que foi? Qual foi a novidade de hoje? Você falou, sempre tem uma novidade em termos de energia. A novidade foi uma pacificação enorme, que parecia que tinha uma máquina comigo, e eu fiquei olhando a máquina funcionar. E era o meu corpo. Entende? É como se eu tivesse descoincidido mesmo para valer. Eu senti essa descoincidência. E aquilo funcionando. Agora, muita energia. E outra coisa, a energia cadenciada, equilibrada. Eu não sei se o meu ritmo aqui me deu. Você está entendendo? Mexeu no processo. Está tudo tranquilo. Não houve altos e baixos. Porque às vezes, na questão da euforização, de acordo com o campo, tem altos e baixos. Aí não. O negócio foi
quase que tudo igual, o tempo todo, bem uniforme, o padrão alto, fixado, entende? Senhor, parecia que tinha uma técnica de a energia vir pelo abdômen, sair pelo tórax, alguma coisa assim. Parecia que a equipe era especializada em trabalhar com uma pulsação energética, assim, uma energia pulsante. Tem isso. Essa pulsação é que eu chamo do ritmo do processo. As coisas às vezes acontecem. Agora, o tempo hoje que se gastou foi bem normal. Foram 20 minutos. 5, 5, 5 e 5. 4 vezes 5. Foram 20 minutos em cima do lance. Bem padrão dentro da história. Isso mostra também que estava tudo mais ou menos coordenado. Entende como é que é? Isso é impressionante. Agora, sabe por que eu acho que tinha muita gente aí que é tudo veterano, né? Com processo de energia, essa coisa toda, isso funciona. Professor, o interessante, na letra A, em cima, interessante que essa energia traz tanta calmia que ela segura até o fisiológico. Você para de sentir o corpo, aquele negócio ali, a fisiologia. É descoincidência. Se há muita energia para a pessoa, aparece uma sensação da descoincidência. Isso é inevitável. É o que eu estava sentindo aí. Eu estava praticamente descoincidido nos dois campos. Fora de sério o negócio. Entende? Então isso é bom. Então o corpo fica funcionando sem você. Sabe como é que é? Fica automatizado. A neuroconscienciologia, totalmente. Bom, Waldo, aqui no B. B de bola. B de bola. A B? Bem, aqui. Joaquim. Eu senti também essa paz e tudo, e depois eu teve uma hora na segunda forização que eu abri os olhos, aí eu vi uma extraordinária harmonia no tertuliário aqui, nas formas, né? Parece que está tudo arrumadinho, tudo, sabe, coisa certinho, extraordinária, está tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo harmonioso, né? E isso me surpreendeu, teve esse impacto visual. Assim, isso é por causa da energia. A energia dá essas impressões todas para a gente. Porque a energia vem e mexe na gente e o processo de sensação é equilibrar de acordo com o sentido da gente. Então, a tendência é essa, mostrar equilíbrio, tranquilidade, ritmo, você está entendendo? Pacificação. Isso aqui é o que acontece mais. Na mega euforização é isso. Eu também notei agora, que... por exemplo, o que eu acho é aquilo que eu estava falando aí. Nunca é a mesma coisa. Você nota as diferenças do processo sempre. Nunca fica assim comum ou banal. Vocês estão entendendo? Isso com o tempo a pessoa vai observar. Nunca vai, não entra numa rotina. E outra coisa, se deixar por conta da gente, a gente prossegue com isso. É que eles chegam e me dão um sinal para parar. E se deixar, eu vou indo. Vou indo, que para mim isso é normal. Uma coisa que eu também notei, que você mencionou antes da euforização, que você, se você saísse sem o chapéu, você sentiria que o chapéu estava na cabeça. E hoje, eu nunca vi você fazendo a euforização eu já fiz alguns sem o chapéu. Não, eu saí. Já fez. Então, hoje eu fiz porque eu estava fazendo exercício maior aqui por causa do calor. Certo. Eu deixei o chapéu. Tá bom. Você já viu que eu faço de vez em quando sem chapéu. Entende? Isso depende. Agora, se está mais frio, ou tem qualquer coisa de vento, de ar-condicionado, geralmente eu ponho o chapéu. Professor, essa calmaria que o Joaquim estava falando, geralmente se dá no meio do experimento para frente. É isso mesmo ou não? Não, às vezes a calmaria ela vem antes, durante e depois. Fica com a gente. Depende do que é que você está fazendo. E a pessoa, às vezes, ela vem, senta ali, ela já começa a sentir lá. Isso vai longe. Agora, é lógico, se está fazendo uma assistência, alguma coisa, isso muda no fim, né? Não é a mesma coisa. Às vezes fica melhor no fim. É como se fizesse, enxaguasse o processo do campo. Enxaguamento, entende? Para limpar o banho. Isso às vezes tem. Isso às vezes tem. Professor. Obrigado. Chegou a ter algum amparador assim, extraterrestre, alguma coisa hoje nessa atividade? Não, eu não percebi assim especificamente, não. Eu estava só pensando nas coisas que estavam acontecendo, como é que era. Agora, o que eu notei hoje também é o seguinte, que estava tudo certinho.
É que ninguém anotou, mas, por exemplo, por 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, tudo certo. Alguém estava cronometrando isso para saber o que. Não fui eu. Você entendeu? Vocês viram que eu não estava cronometrando, como é que eu vou saber disso? Então, você veja, quando as coisas são certinhas, não tem interferência, não há interveniência. A coisa caminha, tudo certinho. Então, é como se a gente falasse, o processo da euforia pega a dimensão física, o tempo, a sensação, as ideias, tudo fica organizado. Assenta tudo, entendeu? Parece que houve no começo uma maior intensificação energética, onde trabalhou bastante, fortemente com energias. E depois houve aquela acalmia. Não, aí é porque a pessoa, então, já, o organismo já assenta, ela já não percebe mais. Mas às vezes é depois dessa turbulência inicial que ela vai ter mais movimento ainda com o corpo, mas é que está tudo assentado fisiologicamente. Então a pessoa já não percebe tanto. Outra coisa, no meu caso, por exemplo, às vezes acontece com gente aqui, você fica sendo descoincidido, então sendo assim, aí que você não percebe mesmo. Some. Aí é que dá aquilo que eu estava falando lá para o Wilson, o processo de enxaguar. Parece que enxaguou tudo. Hoje facilitou a descoincidência. Hoje o segundo campo estava bem descoincidente. Né? Teve muito isso. Bem? Agora, o que eu penso é que muitos de vocês aqui já estão sabendo como é que isso funciona. Vocês devem fazer por vocês agora, na hora que precisar. Deve começar a ver como é que isso funciona. É um fato. Porque isso aí ultrapassa o processo do estado vibracional comum. É bom fazer exercício de vez em quando, que vai aperfeiçoar seu processo de energia, de defesa, de assimilação, desassimilação, tudo ajuda. Como o senhor descreveria as etapas da técnica? Eu instintivamente saberia fazer pelo que eu vejo. O problema é você colocar a sua vontade dominando as energias. Então, o que você vai fazer com as energias? Então, pense em algum objetivo positivo e manda energia para aquilo. Aí você pode chegar na mega euforização através da exteriorização da energia. É o que acontece mais. Se a pessoa pensar só no processo do circuito fechado, ainda é pouco. Isso é para começar. Às vezes é bom, porque se vai expandir o processo, você vai sentir mais, porque vai movimentar mais a energia. Melhora o dínamo, sabe? Forte exteriorização, uma forte e intensa exteriorização. Pensa numa coisa positiva com um objetivo positivo de assistência. Isso ajuda. Bom, qual que é esse sinal que você falou que eles dão na hora de parar? Como é que é isso? Para o fluxo de energia. Divide o fluxo da energia, eles dão a hora que tem. Muda. Então você percebe pela diminuição. Muda o ritmo. Sabe como é que é? Porque isso é uma cadência, é um ritmo, é o fluxo. Aquilo ali, se altera, a gente já sabe. Agora, eu faço isso 6, 7 décadas. A gente sabe tudo como é que funciona, a hora que para, como é que é, de que modo que é. Se eu, por exemplo, conforme a situação, se eu quiser parar antes, me trava, não dá para parar. Você está entendendo? A máquina está ali funcionando. Depende do nível que está sendo assistido, da energia. Mas mesmo se a gente quer parar, você não consegue. E você fica também em tabula rasa? A maioria do tempo. Para deixar que eles tomem conta, né? Você faz a passividade ativa, como eu chamo. Eu dou a passividade e fico de olho para ajudar eles funcionarem comigo. Eu me predisponho, a mão na roda. Entende como é que é? É o caminho. Até nessa tem muita coisa assim. Tudo é um processo de transe. Aqui no caso é um tipo de transe energético, né? De base energética. E isso é típico, clássico. É mais ou menos isso. Então, qualquer hora que você vai mexer com energia, pode entrar nesse transe desse jeito. Depende do que é. Agora, lembrando que cada manifestação é de um jeito. Raramente você vai ter uma coisa igualzinha a outra que aconteceu. Sempre muda.
Agora, com a euforia também é a mesma coisa, te dá um equilíbrio maior, impressionante, e isso tem que ser levado em consideração. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 90 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 47 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje com o Will Denilson sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Josiane sobre o curso Introdução à Proexis, a Neida sobre as aulas abertas da Reaprendência, a Alzira sobre o curso com Sintrafó e o Amin sobre o curso Acoplamentário. Antes, agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Eu queria informar ao amigo da enciclopédia, aquele que é associado ao amigo, ao programa, que todos têm que ter uma senha e o login para acesso ao site. Então, aquelas pessoas que não têm a senha e o login, principalmente aquelas que renovaram, fizeram adesão recentemente, solicitem lá no site www.enciclopediadaconscienciologia.org, no item lá, suporte técnico, entre lá e peça a sua senha e seu login para você poder usufruir de todos os benefícios aí do site dos amigos, como o acesso ao Holoceb para fazer pesquisa, também fazer o download da última edição aí do CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia. Então basta acessar o site com a sua senha e o seu login. Obrigado. Boa tarde. Você está reforçando o convite para participar do Congresso dos Intermissivistas. Estará ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 22 a 24 de julho. Que antecede a esse congresso, também nós temos outros 2 eventos. Nós vamos ter o acoplamentário e vamos ter o psicograma parapsíquico pessoal. O que é interessante a pessoa poder se programar, é um período de alta temporada, então é interessante a pessoa já realizar as inscrições e se programar com antecedência para poder estar viajando aqui para Foz do Iguaçu, quem é de fora. Tá? Então qualquer informação, vocês podem estar ligando aqui para a recepção do CE, está pegando as informações, também fazer as inscrições aqui por telefone com a recepção do CE, que eles vão estar orientando como fazer depósito e tudo mais. Se vocês querem conhecer um pouco mais a programação desse evento, é só acessar o site www.apexinternacional.org/congresso. Também disponível em vários sites das ICs. Tem no site da OIC, no site do CAEC, Reaprendência. Então vocês podem estar acessando os sites das ICs, que também tem esse acesso ao Congresso dos Intermissivistas. Ok? Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde. A Apex gostaria de convidá-los para o curso Introdução à Programação Existencial. O curso ocorre agora sábado, dia 11 de junho, e tem como objetivos apresentar os conceitos da programação existencial, ProEx, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e motivar a realização do propósito de vida. O curso tem um investimento de R$ 75,00 e vai ser feito aqui no CAEC. Para maiores informações, é só ligar 3525-2652 ou na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para as aulas abertas da Reaprendência, que fazem parte da formação de professorandos. Então, neste sábado, dia 11, às 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, teremos o professorando Felipe Piccolo trabalhando com o tema interassistencialidade. Então, para quem tem interesse, né, com afinidade com o tema, participe, prestigie, traga suas colaborações e estejam atentos. As aulas serão realizadas no pavilhão parapedagógico, na sala da Reaprendência. Então, como eu falei, nesse sábado, às 9 da manhã. São todos convidados. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todas aquelas pessoas que têm interesse e motivação de encontrar ou identificar e assumir o seu trafor propulsor da evolução pessoal. A Conscius disponibiliza esse curso com Sintrafor para os dias 1º, 2 e 3 de julho, começando sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. As pessoas que têm interesse podem procurar a recepção do CAEC e as inscrições também podem ser feitas nas
recepção do CAEC, sendo o telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 17 a 19 de junho. Então fica aí o nosso convite. O tema vai ser alto rendimento evolutivo. Os EPICONs vão ser os professores Alexander Steiner e Félix Wong. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 1941. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Só Sim Viciada, eleito com 15 votos a especialidade para patologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.